Olá, me chamo Ingrid, eu sou coordenadora do projeto de extensão chamado Cursinho Popular, Redação para o Enem. O nosso foco com esse projeto é auxiliar todos vocês e todas vocês a ingressarem no ensino superior de forma gratuita e a partir da escrita da redação do Enem. Na aula de hoje, é a nossa primeira aula e o nosso foco é mostrar para vocês a prática social que norteia a redação do Enem. E a partir disso, eu vou dar algumas dicas de como vocês podem, mesmo sem conhecer o tema, podem direcionar a proposta de intervenção das redações de vocês. Então, o nosso tema é leitura, escrita e sociedade, a prática social da redação do Enem. Com essa aula, nós objetivamos, de forma geral, compreender a prática social que norteia a redação do Enem. E, de forma específica, nosso foco é entender os conceitos de língua e linguagem e sua relação com a sociedade. Além disso, também buscamos conhecer as competências da redação do Enem para dar um panorama geral do que a redação do Enem exige. E, por fim, compreender como se dá a proposta de intervenção da redação do Enem. Então, vejam que nós fazemos um percurso geral nessa aula. Nós vamos lá no conceito de língua e linguagem, sua relação com a sociedade, para poder compreender, a partir disso, como se dá a prática social da redação do Enem e a proposta de intervenção da redação do Enem. Então, para iniciar as nossas reflexões, faço uma pergunta para vocês. O que é linguagem? Afinal de contas, o que é linguagem? Vou fazer mais outras perguntas. Será que isso é linguagem? Será que é uma linguagem? Será que isso é linguagem? Será que isso é linguagem? Antes de eu falar a resposta para vocês, vamos ler o próximo slide. Assim como não há sociedade sem linguagem, não há sociedade sem comunicação. Tudo que se produz como linguagem ocorre em sociedade para ser comunicado e, como tal, constitui uma realidade material que se relaciona com o que lhe é exterior, com o que existe independentemente da linguagem. Então vejam, em linhas gerais, linguagem são formas de comunicação. É toda forma de comunicação existente na sociedade. Essa forma de comunicação pode ser por meio da fala, pode ser por meio da escrita, pode ser por meio de gestos. Então, e essa linguagem necessita de uma pessoa para produzi-la e de outra pessoa que vai receber. A comunicação é isso. Toda comunicação tem um emissor e tem um receptor. Ok? Então, toda forma de comunicação é linguagem. E não existe sociedade sem comunicação. Não existe sociedade, você não vai poder interagir com outras pessoas em sociedade se não houver um diálogo, se não houver uma comunicação a partir disso. Então, a linguagem é toda forma de comunicação, toda forma de interação. Não existe sociedade sem linguagem. E assim como não existe linguagem sem sociedade, sem ter para quem comunicar. Então, nós voltamos aos slides anteriores. A dança é uma linguagem, sim.
Inclusive, você pode passar uma mensagem, mesmo que seu objetivo seja, por exemplo, fazer uma denúncia social, criticar um problema social, questionar um problema social, por meio da dança. E quem está vendo aquela dança, quem está recebendo essa comunicação, essa interação, vai ter a interpretação gerada. Pode não ser a mesma do que a pessoa que produziu aquilo imaginou, mas vai ter uma interpretação, sim. A pintura também é uma forma de comunicação, sim. É tanto que até hoje a Mona Lisa tem inúmeras interpretações. Eu acho que se o Da Vinci estivesse vivo hoje em dia, ele ficaria impressionado com a quantidade de interpretações que tem sobre esse quadro. Quadro aparentemente simples. Então é comunicação. Outro exemplo que eu adoro dar é quando a gente vai paquerar com uma pessoa que às vezes a gente não precisa nem falar nada, só precisa olhar para a pessoa, dar uma piscadinha e a pessoa vai entender. Então isso é linguagem. Vocês podem estar se perguntando agora, professora, o que isso tem a ver com a redação do Enem? Tudo, tem tudo a ver com a redação do Enem. Nós vamos ver mais adiante. Então, essa parte é interessante, é um panorama geral. A gente vai aprender o que é linguagem e o que é língua, para a partir disso encaixar esses conceitos na proposta de redação do Enem. Então, e vocês podem perguntar, e a linguagem, por ser forma de comunicação, toda forma de comunicação, será que todo mundo comunica igual? Então, olha esse slide do nosso país, Ceará, formas de falar, algumas formas de falar do nosso país, Ceará, mostra que não, nós não comunicamos iguais, de forma igual. Porque as pessoas não são iguais. E se a linguagem acompanha a sociedade, se a linguagem acompanha a evolução ou o retrocesso da sociedade, ela acompanha as pessoas que vivem em sociedade. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem perceber isso? Então aqui é um exemplo pra gente, um exemplo bem clássico que está no nosso cotidiano. Quem nunca falou, em vez de falar coincidentemente, falou, rapaz, parece uma coisa, viu? Enfim, é para mostrar que a linguagem, mais uma vez, a linguagem são formas de comunicação. Não existe sociedade sem comunicação e não existe comunicação sem sociedade. E as pessoas não comunicam de forma igual, ok? Precisa de um emissor e de um receptor. Alguém produz o sentido, o significado, e alguém recebe esse sentido. Vocês podem fazer a seguinte pergunta, professora, mas quando uma pessoa conversa sozinha, aí o receptor, o emissor e o receptor, na verdade, é ela mesma. Existe o emissor e o receptor, mesmo que a pessoa esteja falando sozinha. Ok? Então, para ficar mais fácil de nós compreendermos o que é linguagem, eu trouxe esse slide para vocês. Que aqui eu trago o conceito de linguagem e de língua. Linguagem é a capacidade eminentemente humana de veiculação de sentido por meio da manifestação oral, escrita, visual ou ainda gestual, norteada pelo entorno sociocultural, pela sociedade, pelo contexto histórico, pelo contexto econômico, pelo contexto cultural. E a língua é o sistema de signos, vocais ou visuais, utilizado como meio de comunicação entre os membros de um grupo social. Como assim, professora? Então, como eu falei para vocês, a linguagem é toda forma de comunicação. E ela está permeada pela sociedade e pelo contexto histórico, social, cultural, político dessa sociedade.
Só que essa comunicação, ela precisa de um canal para chegar até outra pessoa. Senão ela vai ficar só no seu pensamento. E a língua é esse canal, é esse meio concreto de produzir o sentido da linguagem. Então é por isso que nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, alemão, chinês. Isso são línguas, são formas de você, são signos, são sistemas de regras por meio do qual você externa e você concretiza a linguagem. E assim você também efetiva a comunicação. Você concretiza a comunicação, você realiza a comunicação. Ok? Aqui mais um exemplo, uma tirinha do Armandinho, para nós mostrarmos que, para nós vermos, na verdade, que formas de comunicação não são homogêneas, porque a sociedade não é homogênea, a sociedade é heterogênea. Existem diversas formas de comunicar, sobretudo na fala. Na escrita, nós temos algumas regras que nós devemos cumpri-las, principalmente na redação do Enem. Então, o que eu quero, qual é o objetivo de eu mostrar isso para vocês? Então, ler e escrever são formas de se posicionar através da linguagem. Gravem isso na vida de vocês, gravem isso no coração de vocês, anotem no caderno, coloquem na sua parede e olhe para isso todo dia. Porque esse é o fundamento básico, o fundamento chave da redação do Enem. Por que ler e escrever são formas de se posicionar através da linguagem? Ora, veja bem, se a linguagem é uma forma de comunicar na sociedade, é uma forma de interagir na sociedade a partir da língua, a todo momento nós estamos lendo coisas que são escritas na sociedade, seja uma placa de trânsito, seja uma bula de remédio, seja um meme no WhatsApp, seja um GIF, seja uma figurinha do WhatsApp. Nós estamos lendo a todo momento. Nós estamos comunicando a todo momento, por mais que a gente não se dê conta disso. E, além disso, nós escrevemos coisas para serem lidas. A gente faz meme, por exemplo. A gente, pegando já a redação do Enem, nós escrevemos textos para serem lidos. Então, isso também é uma forma de interação. É uma forma de interagir. E a partir disso você se posiciona. Você defende o seu ponto de vista a partir da linguagem. Pode ser uma defesa de ponto de vista para uma coisa mais... como, por exemplo, a proposta de intervenção do Enem, para tentar propor algo para diminuir ou sanar aquele problema social que está no tema da redação do Enem. Ou nós podemos nos posicionar para coisas bem mais simples, como gostei daquele meme ou não. Eu ri daquele meme ou eu não ri daquele meme. Compreendem? Então vocês percebem, vocês conseguem perceber que por isso que eu fiz esse panorama geral sobre o que é linguagem, o que é língua, para vocês. Eu fiz tudo isso para vocês compreenderem isso, esse slide. Ler e escrever são formas de se posicionar através da linguagem. E é a partir desse slide que nós vamos adentrar no conteúdo específico da nossa aula de hoje, que é a proposta de intervenção da redação do Enem e a prática social que permeia a redação do Enem. Entendem? Se nós não vivemos em sociedade sem nos comunicarmos,
A redação do Enem também é uma interação. Então, vejam que eu fiz questão de apresentar esses conceitos para vocês de língua e de linguagem, para vocês compreenderem que a redação do Enem é uma interação também. E que nós nos posicionamos a partir dela. Óbvio que a partir de todo o sistema de regras, principalmente da norma culta, para que nós, por meio do qual nós vamos escrever nosso texto, mas nós nos posicionamos. E é por isso que o Enem tem uma proposta de intervenção. Então, para ficar mais, para a gente ficar mais íntimo um pouquinho com essa questão, eu trouxe aqui para vocês as competências da redação do Enem, vocês já devem conhecê-las. É só para a gente comentar, para a gente ter conhecimento, na verdade. Então, a primeira competência, cada competência, é importante frisar isso, cada competência vale 200 pontos na correção. Então, a primeira competência é domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, por mais que nós tenhamos nossas formas únicas e originais, nossas formas cearenses de comunicar, é importante que a gente tenha essa noção de que na escrita do Enem eu vou comunicar de acordo com o sistema de signos formais, com o sistema de regras da norma culta da língua portuguesa. A segunda competência é compreender o tema e não fugir do que é proposto. A terceira, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A quarta, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a quinta competência, respeito aos direitos humanos. Nós vamos entender a prática social da redação do Enem e a proposta de intervenção. Nós vamos dar algumas dicas de como elaborar a proposta de intervenção de vocês, mesmo sem saber o tema, sem conhecer sobre o tema. Então, nós vamos focar um pouco mais na competência 5. Ok? Então, a partir disso, vem a seguinte pergunta. Se a linguagem é toda e qualquer comunicação no meio social, e se não existe sociedade sem comunicação, como eu posso estruturar a redação do Enem sem conhecer o tema? A partir daqui, é importante falar para vocês sobre a prática social da redação do Enem. Então, vamos refletir um pouco. A pessoa que propõe a redação do Enem exige que o candidato, que a candidata que está prestando o exame, possa propor uma intervenção ao problema social apresentado no tema, de forma que ela respeite os direitos humanos, que ela respeite o direito à existência das outras pessoas, respeite a vida das outras pessoas, assim como ela quer que a sua vida seja respeitada. Então, o candidato, a candidata que vai prestar o Enem, precisa ter isso em mente. Ele vai ter que saber minimamente um tema, mesmo que seja um conhecimento bem básico sobre o tema, mas ele vai ter que respeitar os direitos humanos. Essa é a prática social da redação do Enem. Essa é a forma como a redação do Enem interage com a gente. E como a pessoa que elaborou a redação do Enem, a proposta de redação do Enem, elaborou o tema,
quer que vocês interajam com eles a partir da linguagem escrita. Ok? Então, como eu posso estruturar minha redação do Enem sem conhecer o tema? Vamos ver. Então, o primeiro passo é a escolha de palavras que exprimam um valor de avaliação positiva. Como assim, professora? Escolha de palavras que exprimam um valor de avaliação positiva. Vamos pensar no seguinte tema como exemplo, que eu trouxe para vocês, o tema preservação ambiental. Nesse tema, há a presença de asserções em defesa da natureza. Ora, se a prática social da redação do Enem é fazer com que vocês possam propor uma solução, nem que seja minimamente básica, para diminuir ou sanar um problema social, esse texto vai trazer marcas para vocês sobre a forma como a pessoa que fez a proposta de redação do Enem, a forma como vocês vão conduzir a escrita de vocês. Como assim, professora? Presença de asserções positivas, palavras que exprimam valor de avaliação positiva. Ora, vamos ver. Se o tema é preservação ambiental, preservação da natureza, vão existir marcas na linguagem que vão direcionar vocês para a prática social da redação do Enem, vão direcionar vocês nessa prática social, na verdade, vão direcionar vocês ao que a redação do Enem exige. Então, se é uma redação que está abordando a preservação ambiental, ela vai trazer no texto, por exemplo, práticas que minimizem queimadas, ela vai trazer no texto marcas na linguagem sobre o manejo adequado do solo, agricultura sustentável, diminuição do uso de agrotóxicos, dentre outras marcas. Ela não vai trazer, por exemplo, incentivo às queimadas, ao desmatamento, ao extrativismo, à mineração, à privatização de recursos naturais, como a água. Entendem? Entendem que ler e escrever é se posicionar? E até a redação do Enem, o tema da redação do Enem, por exigir que vocês respeitem os direitos humanos, ele também se posiciona. Então, essa é a prática social que está inserida na redação do Enem. A prática social é essa. Há o posicionamento por parte de quem elaborou a proposta de redação e também por quem vai escrever a redação. Então é isso. O Enem vai trazer marcas na linguagem que vai direcionar para vocês. Vai direcionar vocês, na verdade, o caminho que ele quer que vocês tracem. Então vejam que é por isso que eu achei muito interessante começar essa aula falando sobre o que é linguagem, sobre o que é língua, que a gente interage a todo momento na sociedade, que não existe sociedade sem interação e não existe interação sem sociedade. E a redação do Enem é também uma interação em que vocês vão se posicionar por meio da escrita. Então, mais uma vez, gravem isso. Ler e escrever são formas de se posicionar através da linguagem. No caso da redação do Enem, se posicionar através da escrita. Então, mais uma vez, e de forma resumida,
A prática social da redação do Enem exige que vocês se posicionem no processo de escrita daquela redação. É basicamente isso. E ela vai trazer marcas na linguagem, nos discursos associados ao tema, direcionando vocês nesse posicionamento. Então vejam que se a redação trata de preservação ambiental e a prática social da redação do Enem exige que vocês se posicionem a partir da escrita daquela redação, e a competência de número 5 exige que você respeite os direitos humanos, é óbvio que a redação do Enem não vai trazer marcas de avaliação negativa. Não vai trazer um desrespeito aos direitos humanos. O direito à existência das pessoas, à vida das pessoas. Ela vai trazer marcas de avaliação positiva. Então, a partir disso, prestem atenção nessas dicas, porque por mais que vocês não conheçam o tema que está sendo exigido na redação, a partir dessas marcas de posicionamento, a partir desse conhecimento de que linguagem é interação, é comunicação, não existe sociedade sem comunicação, ler e escrever são formas de se posicionar pela linguagem, inclusive na redação do Enem, vocês sabendo disso, porque vocês assistiram a aula da tia Ingrid, preste atenção nessas dicas, que mesmo vocês sem saberem o tema, vocês não vão zerar a competência 5. E podem estruturar a proposta de intervenção de vocês, mesmo sem conhecer o tema, a partir das marcas que o texto traz, que a proposta de redação do Enem traz. Então, olha, primeiro, é interessante que você sublinhe, ou que você circule, que você marque os verbos positivos. Também é interessante que você faça essa marcação nos substantivos e adjetivos positivos. E, por fim, analisar a quais agentes estes verbos e substantivos e adjetivos se reportam. Então, por exemplo, se eu trago a seguinte frase: a agricultura familiar é uma forma eficaz de preservar a natureza e de fazer com que a nossa alimentação seja saudável, por exemplo. Olha que esse eficaz, a agricultura familiar é uma forma eficaz. Esse adjetivo eficaz é um adjetivo positivo. Se eu ver que, por exemplo, as queimadas prejudicam, né? As queimadas, deixa eu pensar num exemplo. As queimadas prejudicam o desenvolvimento sustentável e favorece a extinção dos animais, da fauna e da flora. Esse prejudica aí está se referindo às queimadas, né? As queimadas prejudicam, as queimadas favorecem. Então, vejam que favorece pode ser que seja um verbo positivo, mas ele está se referindo às queimadas. Então, ele está trazendo as queimadas como algo negativo. Favorece a morte de animais, favorece a extinção da fauna e da flora. Extinção é um substantivo que tem uma carga muito grande aí. Se as queimadas favorecem a extinção, isso é algo negativo. E, pelo contrário, se a agricultura familiar é uma forma eficaz de alimentação sustentável e de
preservação do solo e do meio ambiente, isso é algo positivo também. Então, preste atenção nisso, sublinhem, circulem, marquem. Tanto os verbos, quanto os adjetivos e os substantivos. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Antes de ler o exemplo, vamos ler de novo o terceiro passo. Analisar a quais agentes estes verbos e substantivos se reportam. Exemplo. Esse exemplo está entre aspas porque é para mostrar que é um fragmento de algo, mas foi um exemplo que eu criei, tá bom, gente? Só para deixar isso claro. A FUNAI está revendo as demarcações a fim de que os índios tenham o mínimo de espaço necessário para que expressem a sua cultura de forma tradicional. Então, a partir daí, vejam que eu coloquei esse tripé: asserção, agente e ação. Qual é a asserção? A natureza deve ser defendida, o meio ambiente deve ser defendido. Qual é o agente que vai ser responsável pela preservação do meio ambiente? Nesse exemplo, a FUNAI. E qual é a ação? Qual é a ação que a FUNAI deve fazer? Constante revisão das demarcações dos territórios indígenas para a preservação ambiental. Então, veja que no fragmento, que já vem nos textos motivadores, existe isso. Tem a asserção, tem a afirmação. A asserção é uma afirmação sobre o tema proposto. Tem o agente que vai executar essa asserção e tem a ação. Como essa asserção vai ser executada? De que forma? Então, preste atenção. Vocês têm que prestar atenção nesse tripé. É interessante sublinhar, circular os verbos, substantivos e adjetivos que têm um valor positivo, justamente por conta da prática social da redação do Enem, que exige que vocês se posicionem a partir da escrita do texto. Então, tem esse tripé: a asserção, o agente e a ação. É importante ressaltar para vocês que o agente e a ação não vão partir de aspectos individuais. É interessante que a partir da prática social da redação do Enem, que exige que vocês se posicionem e que vocês possam propor uma solução para o problema social apresentado no tema, exige que essa solução seja em forma de políticas públicas. Até porque o próprio Enem é uma política pública. Então, pensem sobre isso. A proposta de intervenção de vocês, a ação, não deve ser algo individual, como, por exemplo, será que um abaixo-assinado vai resolver o problema da preservação ambiental no Brasil? Ou será que a regulamentação de uma política pública que preserve a natureza em diferentes âmbitos é mais fácil de garantir isso? Então, pensem sobre isso. Mais uma vez, a prática social da redação do Enem é que vocês se posicionem a partir desse processo da escrita do texto. E esse posicionamento, a partir desse posicionamento, defesa de pontos de vista, sustentação da tese, que vai ter no texto de vocês, vocês respeitem os direitos humanos e exijam ações que os agentes que vão executar essas ações são órgãos governamentais, não são pessoas individuais, são órgãos governamentais que vão executar essa ação por meio de políticas públicas. Então, tendo em vista esse tripé, não esqueçam desse tripé.
de localizar no texto de vocês a asserção, o agente e a ação. A partir disso, você deve estruturar sua redação com base nas ações de proteção ao meio ambiente que envolvam governos, órgãos e institutos, como a FUNAI, e que essas ações estejam associadas, de modo geral, à integração do homem com aquele ambiente. Entendem? Isso relacionado a esse exemplo que eu coloquei. Então, a prática social da redação do Enem exige que vocês se posicionem escrevendo conforme a norma culta e respeitando o direito à vida de todo e qualquer cidadão e toda e qualquer cidadã, e que a sua proposta de intervenção seja envolva políticas públicas de governos, órgãos e institutos. Então, eu posso não saber o que é FUNAI, por exemplo, mas se no meu texto motivador tem mais ou menos isso, que a FUNAI está revendo as demarcações dos territórios indígenas para que os indígenas possam viver nos seus territórios, que eles tenham direito àquele território, que eles possam viver naquele território para expressar a sua cultura tradicional, e isso pode garantir a sobrevivência dos índios. Ó, dá para perceber que a FUNAI é um instituto, né? Que a FUNAI é um órgão, que a FUNAI é um órgão governamental. Dá para perceber, né? Não, não é uma pessoa. Até porque ninguém quer que se chama FUNAI, né? Enfim, então o texto traz essas marcas. O texto do Enem, a partir da prática social que norteia a proposta de redação do Enem, vai exigir de vocês essa intervenção. E essa intervenção tem que ser executada por órgãos governamentais, em forma de política pública. Então, por mais que eu não faça a menor ideia do que está acontecendo no Brasil atualmente, em termos de meio ambiente, se o texto me dá essas marcas, eu consigo estruturar a minha proposta de intervenção. Entendem? Então, mais uma vez, por isso que foi importante eu percorrer todo esse caminho sobre o que é linguagem, o que é língua, que ler e escrever são formas de se posicionar através da linguagem, para que assim vocês possam compreender a prática social que envolve a redação do Enem e que o que essa prática social exige de vocês, sobretudo na proposta de intervenção. Já que não existe sociedade sem comunicação e a redação do Enem é uma comunicação, você está produzindo sentido e o receptor, no caso o corretor da sua redação, vai interpretar. E esse corretor vai levar em consideração a prática social da redação do Enem. Vai levar em consideração que você deve se posicionar respeitando os direitos humanos. Então, é isso. Mesmo que eu não saiba qual o tema, mais uma vez, os textos motivadores vão trazer a asserção, vão trazer qual agente pode executar essa asserção e por meio de qual ação ou por meio de quais ações. Então, para revisar, na redação do Enem há um conjunto de valores, crenças e desejos que são adotados como verdades e compõem a asserção do texto. Essas verdades são expostas de modo positivo, como eu falei para vocês. Essas verdades estão delimitadas dentro dos textos motivadores.
para que as pessoas, ao lerem os textos, encontrem qual o tipo de ação é mais conveniente. O texto traz esses aspectos. E, por fim, ao fazer isso, você se posiciona em alinhamento com essa asserção e passa a produzir a sua intervenção com base nela. Então, vejam, a prática social do Enem, na prática social do Enem, há um conjunto de valores e conjunto de crenças. E a partir não, sabendo que a linguagem são formas de interação, formas de comunicação, e que nós nos posicionamos no mundo, na sociedade, a partir da linguagem, esses valores, essas crenças e esses desejos são adotados sim como verdade. E a pessoa que propôs aquela redação do Enem vai querer que você se posicione em conformidade, em alinhamento com essa asserção. Obviamente que respeitando os direitos humanos. Então, o texto traz uma série de indícios para vocês. O nosso intuito com essa aula é fazer com que vocês reflitam sobre esses aspectos básicos e essenciais de linguagem, de língua. Foi importante eu trazer esses termos para vocês, o que são esses termos, alguns exemplos, mostrar que, por exemplo, a pintura é uma linguagem, a dança é uma linguagem, o flerte é uma linguagem, para mostrar para vocês que isso está na raiz, sabendo o que é linguagem, o que é língua, e que você se posiciona a partir da linguagem concretizada na língua, isso é a raiz, é a essência da redação do Enem. Porque a redação do Enem exige um posicionamento de vocês. Então, para identificar como eu devo me posicionar no meu texto, eu tenho que saber essas noções. É importante que eu saiba essas noções. Então, mais uma vez, vamos para o tripé: asserção, ação e agente. A asserção, que compõe a prática social da redação do Enem, vai mostrar para vocês indícios por meio de marcas contidas no texto, a partir de verbos, de substantivos e de adjetivos, qual ação deve ser feita ou quais ações devem ser feitas para solucionar aquele problema social. E qual agente ou quais agentes, lembrando que essa ação deve ser uma política pública. Como é que eu vou mudar um problema social sem pensar numa política pública que vá abranger toda a sociedade? Então, é por isso que eu falei que a proposta de intervenção não deve ser algo individual. Vocês sempre têm que pensar na sociedade. E se a ação deve ser uma política pública para ser aplicada na sociedade, quem vai executar essa política pública deve ser quem executa políticas públicas. Quem executa políticas públicas? Órgãos governamentais, institutos, fundações. Entendem? Percebam que, entendendo esses conceitos de linguagem, de língua, a sua relação com a sociedade, dá para a gente entender o fundamento por trás da redação do Enem e também, além de entender esse fundamento, entender como estruturar, mesmo sem conhecer o tema, porque o texto me traz essas marcas, como estruturar a minha proposta de intervenção. Então, para eu estruturar a minha proposta de intervenção, eu tenho que ter isso em mente.
a asserção, o agente que vai executar e a ação a ser executada. Então, pessoal, essa foi nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários do vídeo. E podem falar conosco também, mandar e-mail e falar pelo WhatsApp, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido a noção de linguagem, sociedade, a relação, na verdade, entre linguagem e sociedade, que nós devemos nos posicionar na redação do Enem a partir da linguagem, que é por isso que foi importante mostrar para vocês os conceitos de linguagem e de língua e como estruturar esse posicionamento na proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, respeitando o direito à existência, à vida de outras pessoas, e que essa proposta de intervenção, a partir da prática social da redação do Enem, essa proposta de intervenção tem que se dar em forma de política pública que deve ser aplicada por órgãos governamentais, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima!